irmãos? Abra sua Bíblia aí junto comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, texto muito conhecido nosso, capítulo 19, a partir do verso 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Aleluia. Encontre aí na sua Bíblia, vai ser projetado aqui, para quem está em casa também vai acompanhar. Entrando em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa. E o recebeu com alegria. Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu é um personagem icônico, né? De alguma forma, todos nós já ouvimos falar desse personagem. Nós ouvimos falar da história de Zaqueu, nós já ouvimos falar quem ele era, nós já ouvimos falar inúmeras vezes, inúmeras pregações a respeito desse homem da sociedade, descrito por Lucas, com riqueza de detalhes e do que ele estava fazendo para, de alguma forma, ir ao encontro de Jesus. Nesse texto da narrativa, Zaqueu acabara de se deparar com o milagre que Jesus havia realizado na cura de um cego. Lógico que a presença de Jesus por si já juntava pessoas, e a operação desse milagre fez com que a multidão duplicasse ou triplicasse, de forma que a quantidade de pessoas que está ali era uma enorme quantidade de pessoas. O texto de Lucas fala da dificuldade que Zaqueu tem de chegar perto de Jesus, embora ele fosse um homem rico, ele fosse um homem da sociedade e tivesse certos privilégios. Agora, ele ficou rico diante de uma situação que o colocou em muitas dificuldades. Muitas vezes nós falamos aqui na igreja a respeito dos publicanos. Os publicanos eram cidadãos que eram cooptados por Roma, que eram chamados por Roma para servirem de cobradores de impostos para o Império Romano. Então, o publicano, ele era uma pessoa que ele vendia sua alma a Roma e cobrava o seu próprio povo. Era uma pessoa que ele não gozava de nenhum tipo de amizade com o seu próprio povo. Quando alguém optasse ser publicano, ele estava exclusivamente escolhendo a condição financeira, porque o publicano era aquele que ficava com o imposto que se pagava por absolutamente tudo. Pagava-se imposto por conta da alimentação, pagava-se imposto por trânsito, ou seja, se você ia de um determinado lugar para outro, você pagava o imposto para Roma. Se você pescasse, você pagava o imposto do que você pescou. Se você caçasse, você pagava o imposto do que caçou. Se você plantasse, você pagava o imposto do que plantou. De forma que o publicano era aquele que ficava com um percentual de tudo que era produzido naquela sociedade. Então o publicano era rico. Quem está me entendendo diz amém. O publicano era rico. Imagine se tudo que nós produzimos fosse apenas para uma pessoa. No nosso caso, vai para o governo. E toda essa concentração passava pelo publicano, olhe para cá, pelo chefe dos publicanos, até chegar em Pilatos, que era o governador da província naquela época. Então,
Se uma pessoa escolhesse ser publicano, ela ia exclusivamente por causa do dinheiro, porque ela ia ser odiada, ela ia ser desprezada, ela ia ser perseguida. De toda essa dificuldade, Zaqueu escolheu ser publicano. Olhe para cá, se tornou chefe dos publicanos, ou seja, ele subiu de patamar. O chefe dos publicanos era aquele que tinha publicanos que serviam a ele. Então, se pudéssemos fazer uma análise bem simples, Mateus, Levi, poderia ser funcionário de Zaqueu, porque Zaqueu era chefe de alguns publicanos. De forma que essa situação, ou quando você foca um objetivo de vida, ou quando você opta por um objetivo de vida, olhe para cá, esse objetivo de vida que você tem, 80% das vezes ele é alcançado. Quando você traça quando você define uma linha da sua vida, do que você vai fazer, você consegue conquistar, talvez não tudo que você sonhou, mas de alguma maneira você chega no caminho que você projetou. Os objetivos de vida, quando nós temos objetivos de vida, esses objetivos de vida nos encaminham numa direção da nossa vida. Quem está me entendendo diz amém. Se você quer ser funcionário público, você vai estudar para um concurso, você vai se qualificar para o concurso. Então, querendo ou não, em algum momento você vai chegar naquela determinada área. Da mesma forma, se você opta por um outro tipo de carreira, ou você opta pela vida sentimental, não sei. De qualquer forma, os objetivos de vida faz com que você realize processos, escolhas, encaminhamentos que vão levar você à vida que você está tendo. Nesse raciocínio, olhe para cá, o que você está vivendo hoje é exatamente a colheita de tudo que você plantou nas suas escolhas e na sua conduta de vida, porque você traçou objetivos que trouxeram você a sua vida do jeito que você está vivendo hoje. Se a sua vida está boa ou ruim, ela é um produto das escolhas que você fez com o passar da vida. Desde a sua infância, na sua adolescência, passando pela sua idade adulta e chegando até agora, independente da sua idade, você é um produto das escolhas que você realizou durante toda a sua vida. E talvez você não esteja satisfeito com a sua vida. Nesse exato momento que você me ouve, você faz uma análise, e é muito saudável que façamos esse tipo de análise. Nós façamos uma análise e façamos um diagnóstico que a nossa vida não está do jeito que você queria, que a sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse a essa altura da sua idade, a essa altura do tempo. Talvez as escolhas que você fez levaram você para um mau casamento, talvez as escolhas que você fez levaram você para uma profissão ruim, para algo que você não goste hoje, ou para uma vida que você tem uma vida sufocada hoje, seja no sentido financeiro, seja no sentido material, seja no sentido sentimental. E todas essas expectativas que você criou, nada se concluiu. É exatamente isso, exatamente esse sentimento que faz Zaqueu sair da sua posição e ir até Jesus. Zaqueu era um homem rico, e nós dizemos assim: dinheiro não traz felicidade, então me dê o seu dinheiro. Nós sabemos que dinheiro não traz felicidade, mas traz facilidades. Então Zaqueu tinha todas essas facilidades. Zaqueu gozava desse conforto que o dinheiro lhe proporcionava. Mas o texto, Lucas, aqui deixa bem claro que mesmo tendo tudo que o dinheiro poderia comprar, ele tinha interesse em conhecer Jesus. E o discurso, a narrativa vai mostrar que ele queria conhecer Jesus, porque a vida que ele tinha não era suficiente para trazer satisfação à sua vida. E talvez você tenha chegado aqui exatamente da mesma maneira. Talvez você tenha feito escolha no sentido de que eu vou ter uma carreira e vou ser feliz, eu vou me casar e eu vou ser feliz, eu vou ter uma família e vou ser feliz, quando eu tiver isso eu vou ser feliz. E você atingiu tudo que você imaginou que iria trazer satisfação para a sua vida, e adivinhe, você sente falta de alguma coisa. Você não se sente realizado. Você sente que ainda precisa fazer alguma coisa, mas não sabe o que é, para atingir a satisfação e a vida que você tanto desejou. É nessa análise da vida, olhe para cá, que algumas pessoas se deprimem. É nessa análise da vida que algumas pessoas caem numa depressão
e elas ficam estagnadas naquela situação, num processo de autocomiseração, lamentando as escolhas erradas que ela fez no passado, e ela amarra uma âncora no passado, e ela não consegue se libertar do passado. Por que foi que eu fiz isso? Por que foi que eu agi daquela forma? Porque eu não agi diferente naquele dia. Você está me entendendo? Diga amém. Está me entendendo? Amém? Amém. Muito bem. Aqui algumas pessoas param. Aqui algumas pessoas cometem suicídio. Aqui algumas pessoas não conseguem ter força para fazer um caminho de volta. E nós, nas quartas-feiras, na oportunidade que eu tenho de ministrar aos irmãos, eu tenho compartilhado mensagem no sentido de quais foram as mais importantes lições de Jesus. E a lição que eu quero compartilhar com você hoje é que Jesus sempre nos oferece um recomeço. Nós sempre podemos recomeçar, não importa o estágio cronológico, não importa a idade que você tenha, não importa o lugar onde você está, não importa a sua situação, por mais calamitosa, por mais que você esteja enfrentando um colapso na sua vida, Jesus sempre vai te oferecer uma folha em branco para você reescrever a história da sua vida. Ele sempre faz isso, e é uma lição que nós aprendemos aqui. Eu sei que é mais fácil assumir o status de fracassado, de derrotado. Eu sei que é mais fácil culpar outras pessoas e mergulhar num processo, numa espiral de sofrimento e dor, se entregar a um processo de dor e comiseração, como eu falei. Mas sempre é possível começar de novo. Deus sempre nos oferece um recomeço. E Zaqueu, através da vida de Zaqueu, nós vamos hoje escrutinar nesses momentos que nos restam as ações necessárias para que você possa dar uma guinada na sua vida, recomeçar a sua história e fazer com que você experimente o que você sempre sonhou experimentar na sua vida, agora não pelas suas escolhas, mas pelo poder de Deus em sua vida. Diga amém, meu irmão. Aleluia. Sua vida é o resultado de um processo. Se não deu certo, recomece. Se não deu certo, faça de novo. Se não deu certo, dê a meia volta e comece a escrever tudo de novo. A primeira coisa que Zaqueu nos ensina é se desconformar. Zaqueu desconformou-se. O versículo de 1 ao 3 mostra que ele soube que Jesus estava entrando em Jericó. Ele soube que Jesus estava naquele lugar. E olhe, escute, olhe para cá. É impossível não fazer um exercício mental do que se passou na cabeça de Zaqueu ao imaginar que Jesus estava na cidade dele. Imagine que nós estamos aqui hoje, na verdade há 2000 anos atrás, e nós estamos com nossas dificuldades, com nossas lutas. Alguns de vocês estão enfermos ou conhecem alguém enfermo, alguns de vocês estão passando por dificuldades, e aí alguém chega aqui e diz assim: Jesus está entrando na nossa cidade. Jesus está entrando em Recife. Meu irmão, todo mundo soltava tudo que tinha e corria para lá. Sim ou não? Na hora. A cena ia ser mais ou menos parecida no dia que o posto aqui explodiu. Não é? Que ficou chinelo, que ficou guarda-chuva, que ficou... Não é? Todo o posto explodiu, todo mundo correu, deixaram tudo aqui. Ninguém se importou com carteira, com chinelo, com roupa, com casaco, dava para fazer um bazar com o que ficou aqui no dia. A primeira grande diferença é que Zaqueu, o exercício que Zaqueu fez é o seguinte: eu preciso vê-lo, eu preciso conversar com ele, eu preciso pelo menos chegar perto dele. Se ele tivesse numa situação dentro da situação que ele estava vivendo, se ele tivesse se conformado com a situação que ele estava vivendo e não tivesse, de alguma forma, não assumido a situação que ele estava vivendo, talvez ele não tivesse o impulso de sair à procura de Jesus, porque existiam inúmeras dificuldades para ele chegar lá. A dificuldade dele ser rico, a dificuldade dele gozar de certo status, a dificuldade dele não ser alto, Lucas diz que ele era de pequena estatura, a dificuldade da multidão. Você já tentou romper uma multidão?
Já tentou atravessar uma multidão? Tudo isso era uma dificuldade, a dificuldade dele ser odiado pelas pessoas. Ele poderia sofrer um atentado no meio dessa busca até Jesus. Então as dificuldades, os contra, era muito mais do que os pró, para que ele pudesse buscar Jesus. Mas ele não se conformou com as dificuldades, porque aquilo que estava no coração dele, ou seja, o desconformismo com a situação era maior e conseguiu impulsioná-lo a ter esse encontro com Jesus. O primeiro ponto é você não se conformar com a situação que você está vivendo. O primeiro ponto é você não assumir ou vestir essa capa de derrotado, de miserável, essa capa de uma pessoa que foi entregue a essa situação, e não importa qual seja a situação, não importa a calamidade, não importa o problema, não importa o decreto, não importa absolutamente nada. O primeiro passo é você não se conformar com a situação em que você está. Nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, que Zaqueu, ele foi muito sincero com a sua posição. Eu preciso ver Jesus, eu tenho dinheiro, eu tenho o que eu quero, mas eu não tenho tudo o que eu preciso, eu quero ver esse Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender é que não podemos nos conformar. Se sua vida não está boa, não adianta você mentir para você mesmo. Se você não está feliz, não adianta você mentir para você mesmo, dizendo que está tudo bem, dizendo que as coisas são assim mesmo. As coisas não são assim. Deus não deseja que você viva uma vida na qual você é escravo de um sentimento de derrota. A palavra do Senhor fala em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. É abundância de paz, é abundância de gozo, é abundância no Espírito de Deus em nossa vida. Aleluia. Então não pode se conformar com uma situação na qual você vive uma vida de sofrimento, angústia e tribulação. A tribulação é um estágio na vida das pessoas, o sofrimento é um estágio na vida das pessoas. O sofrimento não pode ser o padrão da sua vida. Algumas pessoas têm o sofrimento como padrão na sua vida e a alegria com exceções. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não deseja isso. Não foi o projeto de Deus quando Ele idealizou a sua vida. E Zaqueu compreendeu isso. Zaqueu disse, eu preciso vê-lo de alguma maneira. Eu preciso de alguma maneira. Olhe para cá, o texto não fala nenhuma promessa que Jesus mudaria o quadro de Zaqueu. O texto não fala que havia garantias que Jesus iria até a casa de Zaqueu, mas olhe para cá, não importa aonde Jesus vai me levar, eu só não quero ficar onde estou. Foi isso que Zaqueu falou. Eu não sei o que me aguarda, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se Jesus vai me receber, eu não sei como é que vai estar diante dele, eu nem sei se vou chegar perto dele, mas eu só sei de uma coisa, aqui eu não quero mais ficar. Isso é a atitude de alguém que não se conformou com a situação que ela estava vivendo. Não sei o que Deus vai fazer, mas sei que Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. Posso ouvir um amém? Nós não temos um mapa traçando a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não temos um plano, um projeto que Deus idealizou para nós. Nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Por isso que o texto sagrado diz que nós temos que nos lançar na mão de Deus e esperar que Deus execute em nossa vida a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Olhe para cá, é melhor se lançar nos braços de Deus e confiar com fé que Ele levará o nosso barco a águas tranquilas. Confie em Deus, não se conforme. Não se conforme. Porque se você se conformar, você não vai querer reagir. Porque se você conformar, você vai escolher culpados e vai sentar. Porque se você se conformar, você não sairá do lugar onde você está. E Deus não quer que você fique no lugar onde você está. Deus não sonhou isso para a sua vida, não projetou isso para a vida. Isso é produto das suas escolhas erradas que levou você até esse lugar. Mas nessa noite Deus diz a você, eu vou te dar uma folha em branco. Quem vai escrever é você. Quem me entende diz amém. Haverá desafio nesse processo.
Eu não digo para você que vai ser fácil. Eu não digo a você que a partir do momento que você receber Jesus como seu Senhor, tudo vai ser boa, bênção, tudo vai de vento em popa, as coisas vão acontecer, né? Aqueles testemunhos bonitos, né? Você está passando dificuldade, aí o carro do leite quebra na sua frente, e tudo que tem, eu vi esse testemunho, achei tão lindo, tudo que tem dentro do carro do leite, queijo, essas coisas. Já viu esse testemunho? Nunca viu, não? O carro do leite, o meu irmão estava passando necessidade, o carro do leite ia viajando, quebrou na frente da casa do irmão, e o irmão, o dono do carro do leite chegou para ele, bateu na porta, o irmão estava passando fome. Eu disse: olha, eu tenho um problema aqui. O irmãozinho disse: qual é? Eu estou com um carro cheio de queijo, de leite, de laticínio, e eu não tenho como seguir viagem, vai apodrecer. Eu quero dar tudo a você, aleluia. Talvez não aconteça isso na sua vida. Um carro carregado de queijo do reino vai dizer na sua frente assim. Não pense que é assim não, irmão. Não pense que vai ser assim não. Posso ouvir um amém? Não pense que vai ser assim não é tão fácil assim não. São exceções e milagres que acontecem. Mas eu garanto a você uma coisa: aonde você estiver, Ele vai estar com você. A palavra do Senhor diz que 3 homens entraram na fornalha, e quando o rei olhou, disse: ei, não eram 3? Eu vejo 4, porque Jesus estava na fornalha com eles. A palavra do Senhor diz que os discípulos se achavam sozinhos. Jesus andou por sobre as águas e foi ao encontro deles. Ei, não importa onde você esteja, Ele vai achar um meio de estar com você. Aleluia, não vai ser fácil. Zaqueu era de baixa estatura, Zaqueu tinha dificuldades, Zaqueu não conseguiu romper a multidão. Olhe para cá, ele tentou romper a multidão e não conseguiu. Lucas não entra em detalhes, mas o versículo 4 mostra que ele tentou chegar até Jesus, mas ele teve a brilhante ideia. Ele fez um cálculo para onde Jesus passaria. Então ele correu adiante da multidão, subiu no galho de uma árvore, o galho não muito alto, a ponto de que Jesus não o desprezasse, Jesus o visse. Então ele se colocou dentro daquele galho, agarrou-se ao galho e ficou bem pertinho de onde Jesus passaria. Não é fácil fazer isso, não é fácil. Olhe para cá, a porta vai bater a primeira vez na sua cara, as dificuldades vão surgir a primeira vez na sua vida, mas você decidiu não se conformar, mas você decidiu que não vai parar. E quando você decide que não vai parar, outras portas vão se abrir, outras ações vão acontecer, outros processos vão se realizar, porque Deus não vai deixar de fazer. Mas não é fácil. Não é fácil, porque aquele que se conforma, ele veste a capa do fracasso. O que se conforma, ele veste essa capa do fracasso e vive mergulhado no vale de lágrimas e lamentação. E você vai chegar para essa pessoa e ela sempre vai dizer uma coisa ruim da vida, ela sempre vai ter amargura sobre a vida, e ela sempre vai achar uma coisa ruim em todas as coisas, porque ela não teve coragem de se desconformar. Olhe para cá, seja forte, seja inteligente, seja sábio, Deus está com você. Desconforme-se. Eu não quero viver minha vida toda assim. Eu não quero seguir desse jeito. É a primeira ação que desencadeia todas as outras. Porque se você não passar dessa fase, você nem sai do lugar. A palavra do Senhor diz que aquela mulher que estava enferma com a hemorragia durante décadas, e a palavra do Senhor diz que ela ouviu que Jesus passava naquele lugar. Olhe para cá, ela nem viu, a multidão era tão grande que ela nem viu. A palavra do Senhor fala que ela juntou todas as forças que tinha, olhe para cá, as últimas forças que tinha, levantou-se, rompeu a multidão. Diferente do Zaqueu, ela foi rasgando a multidão, ela foi emburrando, ela foi esbarrando, e ela tocou no manto do mestre, e ela foi curada do seu mal. Olhe para cá, as coisas não vão cair de graça, as coisas não vão cair do céu. Seja forte, seja inteligente, seja insistente, porque Deus vai dar um jeito. Desconforme-se. Zaqueu nos ensina isso, diácono Fábio. Não se conforme. Não se conforme. Não deixe as pessoas dizer, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não deixe as pessoas dizer assim, se conforme. Não vou me conformar. Isso não significa que você vai lutar contra Deus. Isso não significa que você vai querer, na teologia da prosperidade, provocar Deus. Nada disso. Eu vou com Deus. E quando eu vou com Deus, as portas vão se abrindo, porque Deus é comigo.
A segunda coisa que Zaqueu nos ensina, a hora corre, está no versículo de número 8. É ressignificar o seu objetivo. Lembra que no começo eu falei para você que o objetivo de um publicano era ser rico? Qual é o objetivo de uma pessoa que, se pegar o emprego, ele vai ser odiado, ele vai ser desprezado, as pessoas não vão querer ficar perto dele? O único objetivo que ele tinha era o dinheiro. E esse objetivo fez com que ele desejasse ser publicano, desejasse ser chefe dos publicanos, desejasse e chegasse até onde chegou. E o seu objetivo vai levar você a algum lugar. O seu objetivo vai levar você a um determinado momento da sua vida. É o que você quer que lhe move. O que você quer faz com que você saia de casa de manhã. O que você quer vai você dar o up na sua vida, se esforçar para conquistar. Sim ou não? É lógico. O que ele queria era o dinheiro. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz: hoje me convém ficar na sua casa. Ele fica impressionado. Deus, a palavra de Jesus transpassa o coração dele. Há uma conversão genuína. Jesus testemunha isso. Há uma conversão genuína. Ele fica alegre, ele fica feliz, ele começa a ressignificar seus objetivos. Ele começa a dar outro significado ao que é prioridade na vida dele. Porque quando você tem um encontro com Jesus, os seus objetivos são mudados, são ressignificados. E o que era muito importante, você passa a ver que não tem tanta importância. E outra coisa que você não dava importância, já passa mais a ser importante. Olhe para cá, dê outro significado à sua vida. Por isso que no versículo de número 8, no capítulo que nós lemos, ele diz assim: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quem está dizendo isso era alguém que deu a vida para juntar dinheiro. Quem está dizendo isso aqui foi alguém que trocou sua felicidade por dinheiro. Que trocou a felicidade da sua família e a paz da sua família por dinheiro. Tem gente trocando a paz e a felicidade da sua família por dinheiro. Quando você significa na sua vida algo mais importante, que seja arrecadar dinheiro, ter dinheiro, você vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite, você não vai ter folga, você não vai ter dia para estar em casa, todas as suas coisas, todos os seus pensamentos, as coisas mais importantes da sua vida são direcionadas a juntar dinheiro. É exatamente isso que Zaqueu está dizendo. O testemunho de Zaqueu para nós é exatamente isso: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para quem precisa, eu vou dar 4 vezes mais para quem eu roubei. Ou seja, isso não tem valor nenhum para mim, porque eu encontrei o Senhor. É mudança de significado. Mas eu não tenho tempo para estar com Cristo, eu não tenho tempo para estar com a família, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Aí você está enganado. O final desse seu caminho vai fazer você parar e voltar de novo. E isso se você tiver tempo de parar. Isso se tiver tempo de você se arrepender. Talvez não seja dinheiro, talvez seja prazer. Talvez a sua vida seja movida, o significado da sua vida seja satisfação pessoal. Satisfazer seus desejos, sua vontade. Eu sou muito novo, eu quero viver, eu quero aproveitar. O final do seu caminho é conhecido pela maioria daqueles que já se converteram. O final do seu caminho, todos nós já sabemos de qual é salteado, parece um manual que nós já vivemos, nós conhecemos muito bem. O final do que você está vivendo é dor, sofrimento e solidão. Você vai ter que fazer o caminho de volta. Deus quer fazer com que você faça esse caminho a partir de hoje, para evitar muito sofrimento na sua vida. Pergunte àqueles que já se converteram, qual é o seu maior arrependimento? Todos eles vão dizer a mesma coisa: não ter me convertido mais cedo, não ter conhecido Jesus mais cedo, porque se eu tivesse conhecido Jesus mais cedo, eu tinha evitado muito sofrimento na minha vida. Olhe para cá, ressignifique isso que está fazendo você sofrer, que você achava que ia trazer felicidade, está trazendo sofrimento e tristeza para a sua vida. Se isso está trazendo tristeza, deixe, comece de novo, abandone o que causa sofrimento. Não trouxe felicidade, não trouxe paz, o resultado é sofrimento e angústia. Zaqueu entendeu isso. Para ter paz, se eu tiver que me desfazer disso, Senhor, para ter paz, eu me desfaço. Aleluia. O que é que você precisa deixar para ser feliz?
O que é que você precisa deixar ir embora? O que é que você precisa deixar escapar da sua mão? Você precisa soltar essa corda. Você precisa deixar esse negócio ir embora. Você precisa deixar isso que está te matando ir embora. Olhe para cá. Deus quer te dar um novo começo. Mas enquanto você não quiser, não vai ter. Ressignifique o que é mais precioso. Ressignifique o que é mais valioso. O que é mais valioso para você? Isso que está causando sofrimento ou sua própria vida? O que é mais valioso? Viver uma vida de paz ou viver uma vida de sofrimento? Posso dizer um amém, irmão? Esqueça as coisas temporais e firme-se nas coisas que são atemporais, ou seja, que elas não podem ser corrompidas pelo tempo. O que nos dá real satisfação são coisas que não podem ser corrompidas pelo tempo. Aleluia! Ressignifique seu objetivo. Ressignifique as coisas que lhe dão, que você acha que precisam ter valor, porque na verdade nós é que damos valor exagerado às coisas. Sabe, às vezes você chega para uma determinada coisa e uma coisa é valiosa. Você já tentou vender alguma coisa sua? Naquele site de vendas, nessa crise aí, o que tem de gente vendendo as coisas não é brincadeira, né, irmão? Aí você vai vender uma coisa que tem um significado todo especial para você, mas para mim não tem valor nenhum. Você vai vender uma coisa que tem toda uma história para você. É valioso porque tem uma história para você, mas para mim não tem valor nenhum. Porque o valor das coisas não são exatamente delas. Nós é que damos o valor às coisas. As coisas são valorizadas pelo nosso pensamento, ou pela forma com que nós damos valor àquilo. Talvez você esteja agarrado com uma bola de espinhos e dê tanto valor a isso, quando na verdade, se você deixar essa coisa ir embora, você vai evitar muito sofrimento na sua vida. Eu aprendi isso. Eu aprendi que tem coisas que você precisa deixar embora. Posso ouvir um amém, irmão? Precisa deixar embora. Você sofre, dói. Mas depois que vai embora, a dor é de alívio. Porque Deus começa a dar um novo respiro, um novo momento, uma nova trajetória se inicia depois dali. Ei, olhe para cá, basta com que você solte a corda para que Deus feche o ciclo e abra outro ciclo na sua vida. Você crê assim, irmão? Diga amém. Mude o eixo da sua vida, porque se você mudar o eixo da sua vida, toda a sua vida mudará. Se você muda o eixo, ou seja, os seus objetivos, o resto muda. Zaqueu diz: não quero saber disso, vou dar metade para os pobres. Se alguém foi enganado por mim, eu devolvo 4 vezes mais do que eu peguei. Por fim, o tempo voa. Não é um processo fácil, mas nesse processo, Zaqueu decidiu confiar em Jesus. Confiar em Jesus. Pastor, falar é muito fácil. Ei, é fácil, né? Quando a gente diz assim, confia em Deus, olha para o irmão que está do seu lado aí e diga: confia em Deus. Agora pergunta a ele: você confia em Deus? É muito fácil falar, não é? Quando o calo aperta que a gente... Quando o salário falta... Eu brinquei uma vez aqui na igreja que um dia do calendário ficou registrado na minha memória. Às vezes eu chego nesse dia, desavisadamente eu me lembro desse dia. Hoje é dia 20. O dia 20 de cada mês era o dia do terror. Sabe por quê? Porque dia 20 o salário acabava. Recebi o salário no dia 5, me agarrava com ele. Você faz assim? Pague isso, você tem que pagar isso. Qual é o dia que tem que pagar? Você tem que pagar isso dia 10. Então eu não vou pagar dia 5, eu vou pagar dia 9, de meia-noite eu pago. Tem gente assim, né? Ei, tem gente assim? Eu era assim. Era desse jeito. Terrível. Ele ia dizer: por que você não paga logo? Eu disse: não, eu quero ficar com dinheiro. Eu quero sentir o dinheiro.
Eu fiquei com uma nota grande um dia na carteira. Eu passei quase 2 meses com aquela nota grande. Eu não queria trocar, porque se eu trocasse, ela ia embora. Dia 20, era o último pagamento. Dia 20, era voo às cegas. Eu não sabia o que ia ter. Se faltasse, eu não sabia como ia colocar. Eu ligava o piloto automático e dizia assim: Senhor, agora é contigo. Aleluia. Posso repetir em parte o que o salmista falou. Fui moço e agora estou ainda jovem. Nunca vi um justo desamparado, e não teve um dia que faltasse pão. Aleluia. Porque Deus sempre fazia com que chegasse, porque Deus sempre fazia suprir, porque Deus sempre fazia com que chegasse. Como foi que chegou? Não sei, não me entendo, não me busque explicações, mas eu quero dizer uma coisa a você: Deus sempre fez com que chegasse, Deus sempre fez com que a despensa tivesse, Deus sempre fez com que o pão tivesse na mesa. E todas as vezes que nós íamos orar para almoçar e jantar, sempre tinha nossa comida ali na mesa e nunca faltou nada, porque Deus sempre proveu absolutamente tudo. Ei, olhe para cá, confie em Deus. Zaqueu confiou efetivamente em Jesus. A única coisa que Zaqueu tinha ali era Jesus. Zaqueu disse o seguinte: olha, eu vou dar a metade, devolvo. Eu só quero ficar aqui. Se eu estiver contigo, todas as outras coisas vão se ajeitar, todas as outras coisas vão se ajustar, porque Jesus é suficiente. Você entende isso? Diga amém. Zaqueu não sabia se o colégio de discípulos ia recebê-lo. Zaqueu não sabia se fosse o que aconteceria pelo fato dele ser publicano e ele estar com Jesus. Zaqueu não sabia de absolutamente nada. Zaqueu só seguiu o plano que Jesus tinha na vida dele. E Jesus disse: hoje a salvação chegou nessa casa. Esse é o plano de Jesus para a minha vida. Eu só quero isso agora. Não quero saber para onde isso vai me levar. Não quero saber em que barco vai ser conduzido. Eu só quero isso agora. Aleluia. Porque por mais que Zaqueu tivesse medo da rejeição, ele entendeu que Jesus conseguiu olhar por baixo da capa de publicano que ele tinha. Quando eu olho para você, eu vejo o seu rosto, eu vejo o que você quer mostrar para mim. Talvez eu veja um rosto alegre, talvez eu veja uma vida feliz, mas Jesus vê você por baixo dessa capa que você está aí hoje. E é exatamente esse olhar que ele lançou sobre Zaqueu. Ele olhou para Zaqueu e disse: ei, desprezado, humilhado, incapaz de ser amado pelas pessoas, hoje me convém pousar na sua casa. Hoje eu vou contigo para onde você for, porque eu serei suficiente na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem como é que Jesus dá valor a você, a mim. As pessoas não entendem. Porque era muito mais fácil desprezar, era muito mais fácil criticar, é muito mais fácil dizer não presta, é muito mais fácil dizer é safado, é muito mais fácil dizer que não tem mais jeito. Mas Jesus não olha para essa capa, Jesus não olha para esse rótulo, Jesus não olha pelos olhos dos homens, Jesus olha por baixo da capa e vê exatamente do jeito que você é. Como você está? Sofrido, assustado, com medo de ser rejeitado, abandonado. A frase de Jesus é muito mais forte do que você imagina. Jesus diz: hoje convém que eu fique com você e vá para a sua casa. Oh, aleluia. Zaqueu se desarmou da sua armadura nessa hora.
Escute, tinha uma história, e é real isso. É a história de soldados romanos que iam para a guerra. Eles iam para a guerra, e na batalha que eles travavam, eles não podiam tirar a armadura. Eles tinham que estar em prontidão sempre. E aquela armadura os defendia de ataques de flechas, aquela armadura os defendia de ataque de lanças. Mas alguns desses soldados, quando chegavam em casa, olhe para cá, quando eles tiravam a armadura, depois de semanas, depois de meses, a armadura feria, e as feridas que as armaduras feriam infeccionavam, e muitos deles morriam por causa da ferida que a armadura produzia. A gente quer mostrar uma coisa que às vezes a gente não é: duro, que não sofre. E é essa armadura que causa muitos ferimentos na sua vida e no seu coração. Mas Jesus olha para você por baixo dessa armadura. Esse mesmo Jesus que viu você chorando de madrugada, esse mesmo Jesus que ele viu você orando, pedindo, clamando por socorro, esse mesmo Jesus que viu quando ninguém lhe viu, que sabe muito bem o que você precisa para ser feliz. E olhando no fundo dos seus olhos, na sua alma, ele diz a você: hoje você não vai voltar sozinho para casa. Hoje eu quero voltar com você para sua casa. Para você, meu irmão, que chegou aqui frio espiritualmente, há muito tempo sem sentir a graça de Deus na sua vida, Deus está dizendo a você: hoje eu vou com você para casa. Para você que chegou aqui humilhado pela vida, para você que chegou aqui cansado de bater em porta, para você que chegou aqui desgastado pelas situações da vida, Deus está dizendo a você: hoje você não volta sozinho para casa. Hoje eu volto com você para casa. Curve sua cabeça e feche seus olhos.